existem algumas respostas que Deus te dá para as suas orações. Não existe nenhuma oração que Deus deixa sem resposta. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer espere. Quando Deus diz sim, então já existe uma palavra já liberada. E essa palavra é a garantia de que aquilo que você orou vai acontecer. Porque aquilo é algo que você pediu de acordo com a vontade de Deus. Aquilo é a vontade de Deus para você. Então Deus diz sim. Se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele fará. Quando Deus diz não, então Ele vai trocar os planos. Ou Ele vai ajustar os planos que estão no seu coração. Ele vai tirar os seus planos e colocar os planos dele. Quando Deus diz espera. Quando Deus diz espera, é um grande desafio. Porque é um sim, mas pode ser que vai haver uma espera um pouco mais prolongada. E Jesus, por muitas vezes, fala sobre a importância de orar e perseverar em oração. Orar sem desanimar. Sabe? Quem ora tem resposta. Quem ora tem resposta, às vezes, imediata. Dependendo da situação, vem o sim imediato. Seja bem-vindo você que está chegando. E, às vezes, é um não. Quando Deus vai ajustar. Quando Deus vai colocar alguma coisa no lugar. Às vezes, eu vou fazer, mas tem um tempo. Por quê? Eu tenho falado com vocês que existe uma história de Deus para a humanidade. E Ele nos chamou para fazer parte da história dele. A história dele, e Ele nos deu o privilégio de participar. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, no meio dessa história, nós temos uma participação. Sabe? Deus nos salva em duas etapas. Vamos dizer assim, a primeira vinda de Jesus, ela nos salva parcialmente. A segunda vinda de Jesus, ela nos salva completamente. Na primeira vinda, nós já temos salvação completa. Por quê? Porque no espiritual, nós já estamos completamente salvos. Nós já fomos completamente salvos. Na nossa alma, nós estamos sendo a cada dia transformados e limpos pela palavra. E temos sido guiados pela verdade da palavra. No mundo físico, nós ainda seremos completamente salvos. Então você precisa entender a tensão do reino de Deus. O reino de Deus já veio, o reino de Deus está sendo implementado e ao mesmo tempo o reino de Deus virá em sua plenitude. O que significa isso? Por exemplo, na prática agora, quando uma cura acontece, sabe o que está acontecendo? É uma verdade espiritual, é algo que Deus já fez no espírito, é algo que Deus já conquistou no espiritual, e uma cura está acontecendo como manifestação do poder de Deus. Quando uma transformação, quando nós nos encontramos com Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, sabe o que estava acontecendo naquele exato momento? O poder do reino de Deus estava transformando a sua vida. Quando um milagre acontece, é o poder do reino de Deus invadindo a realidade que nós estamos vivendo por esse momento. Sabe, mas eu quero te falar, a fé é mais real do que as coisas que nós vemos com os nossos olhos físicos. E aqui em Lucas, no capítulo 18, nós vemos uma coisa muito importante para quem realmente quer andar com Jesus e fazer parte da história que ele tem entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Sabe? Nesse meio da história, sabe? Deus, Ele quer que você tenha persistência em oração. Por quê? Essa oração vai te fortalecer espiritualmente. E a oração, ela também vai te habilitar para viver a missão que Deus tem com você. Tem algumas pessoas novas chegando por aqui, então eu vou falar. Uma vez, eu não falo totalmente os meus algumas sonhos ou visões que Deus me dá, mas uma coisa é importante. Deus me levou em um jardim e Ele começou a me comunicar algumas coisas. E eu falei, Deus, aonde está isso na palavra? E são algumas coisas que eu tenho falado aqui com vocês, confirmada dentro das Escrituras. Por exemplo,
Jeremias capítulo 1, versículo 5, mostra que antes de você ser gerada no ventre da sua mãe, sabe? Na verdade, Deus já te designou. Deus já te deu uma missão para cumprir aqui na terra. Salmo 139, versículo 16, também a Bíblia mostra que quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Sabe? Então, muitas vezes, você está com um plano, você já tem o seu projeto de vida. Você tem o seu projeto de vida, mas você tem que perguntar ao Senhor se esse é o projeto de Deus para você. Sabe? Às vezes, a gente quer viver o nosso próprio plano. Isso é arrependimento. Quando João Batista pregava, muitos se arrependiam. Quem é João Batista? João Batista é aquele que prepara o caminho para a volta de Jesus. E o que Jesus está esperando de você agora? É você colocar toda a sua vida em alinhamento com a vontade dele. E como ele faz isso? Ele faz isso por meio do seu espírito, sabe? A partir de hoje, pessoas que estão aqui vão começar a ter sonhos, vão começar a ter visões. A partir de hoje, Deus vai começar a comunicar com você e todas as áreas da sua vida vão começar a ser tocadas, vão começar a ser transformadas pelo poder de Deus. Porque no meio da história, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, existe um propósito, existe algo que Deus estabeleceu, existe uma missão para a sua vida. Sabe, esses dias Deus comunicou algo comigo sobre uma pessoa, determinada pessoa, e Deus estava falando comigo que pessoas que nós nem imaginamos, pessoas que você menos imagina, vão vir para Jesus e vão começar a anunciar o Evangelho. Pessoas que você menos espera, muitas vezes. Sabe? Pessoas que às vezes a gente menos espera, Deus vai levantar para anunciar o Evangelho de Jesus. Dizendo que Jesus já veio e aqueles que recebem a Ele como Senhor e Salvador, sabe? Esses têm o direito de serem chamados filhos de Deus, de serem salvos em Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o que nos guia em toda a verdade. Então o Espírito Santo é que nos transforma. O Espírito Santo é quem guia a nossa vida. Aqui em Lucas 18, olha o que diz. Eu quero ler a parte final dessa parábola, onde Jesus está dizendo essa parábola sobre a importância de orar e não desanimar, orar com perseverança. Ele termina dizendo, escute bem, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Outra versão diz, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Sabe? E aqui, um pouco antes, ele vai dizendo sobre a história de uma viúva que estava pedindo a um juiz iníquo, a um juiz que não respeitava ninguém, a um juiz que não temia Deus. Ela estava pedindo para que esse juiz que não temia Deus, esse juiz que não respeitava ninguém, ela estava pedindo para ele fazer justiça e julgar a causa dela contra os seus adversários. Sabe? E a Bíblia mostra aqui nessa parábola que por causa da insistência dessa mulher, por causa da perseverança dessa mulher em reivindicar, em buscar a solução para a sua causa, buscar que aquele juiz julgasse a sua causa. Sabe o que aconteceu? Ele ficou por algum tempo sem atender, mas pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém, porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me, ou venha me incomodar. Então esse juiz, ele mesmo sendo um juiz que iníquo, um juiz que não temia Deus, um juiz que não respeitava homem algum, ele atendeu a causa daquela mulher por causa da insistência. E aqui é nesse exato momento que Jesus diz, ouçam bem o que diz esse injusto juiz, esse juiz iníquo, será que Deus, esse juiz iníquo, né? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então muitas vezes
parece que Deus não está respondendo oração. Mas você precisa entender, será que é realmente Deus que não respondeu? Será que Deus respondeu para você um sim? Se é um sim, ele pode dizer também, espere o tempo. Se é um não, ele vai falar, precisa ajustar de acordo com a minha vontade. Você está ouvindo isso? E se ele falar um espera, logo de primeira, né? Porque tem coisas que Deus já faz de repente. Tem coisas que Deus faz dentro do tempo. Eu gosto muito de uma escritura que diz, Isaías 60, 22, diz que no tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Hoje, mais cedo, nós falamos que em aproximadamente 24 horas, Deus livrou uma cidade. Deus livrou Samaria. Deus livrou Samaria dos seus inimigos. Em aproximadamente 24 horas, sabe? Deus resolveu uma situação de uma maneira sobrenatural. Ele fez um grande barulho, como que se fosse de um grande exército, aparecer contra os inimigos do povo de Deus. E o que aconteceu? Através disso, Deus trouxe um grande livramento. Através disso, Deus trouxe uma grande provisão. Deus trouxe abundância. Você está ouvindo isso? Antes do retorno de Jesus, nós vamos experimentar os maiores milagres de provisão. Eu já venho falando isso há alguns anos. Porque eu nem gostava de falar do tema. Uma vez nós estávamos adorando, porque até hoje o meu ministério principal tem sido da adoração. Não é verdade? Se é que a gente, é um ministério como se fosse um ministério de serviços, né? Entra Romanos 12. Não necessariamente... leia Romanos 12 que você vai entender lá. Ok. E o que aconteceu? Deus vinha comunicando comigo. Eu estava num momento de adoração. E Deus começou a me dar as primeiras palavras sobre provisão sobrenatural. Agora, a maioria das pessoas só pensam no dinheiro, né? E está tudo bem. Se a provisão for necessário o dinheiro, Deus também faz isso. Nós já temos testemunhos também nesse sentido. Ok. Mas a provisão de Deus é muito além do que só dinheiro. Se você tiver uma situação em que o dinheiro não resolve, ou que você não tem esse acesso, sabe? Um dia vai fazer sentido isso aqui para alguém. O que vai acontecer? Deus pode preparar alimentos de uma forma sobrenatural. Ele pode enviar corvo para trazer carne, animal carnívoro para trazer carne. Ele pode prover de maneiras sobrenaturais. Sabe? Ele pode, com um grande som, com um grande ruído, vencer as tropas inimigas. O exército inimigo. Você está ouvindo isso? Então, nos últimos tempos, antes do retorno de Jesus, o seu povo, nós como povo de Deus, precisamos aprender a depender de Deus de uma maneira sobrenatural. Você está ouvindo isso? Agora, muitas coisas também, as piores coisas, eu creio que Deus, nós já estamos vivendo coisas desafiantes agora. As piores coisas, Deus nem vai permitir a gente passar. Mas o que Deus está falando com você aqui hoje? Porventura, quando o Filho do Homem vier, eu já tenho falado essa parábola, acho que por 3 vezes nesses últimos meses. Né? Hoje tem falado de uma maneira diferente. Mas Deus está falando com você. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Quer dizer, ele ainda vai te encontrar orando? Ele ainda vai te encontrar buscando? Ele ainda vai te encontrar querendo saber qual é a vontade dele para a sua vida? Porque até o último dia da nossa vida, sabe? Deus, ele quer que a gente anuncie o Evangelho, que a gente anuncie a palavra dele. Eu sempre tenho falado, eu quero que Deus me encontre em oração, mas eu também quero que Deus me encontre trabalhando. Você está ouvindo isso? Trabalhando para ele, anunciando a palavra dele. Você está ouvindo? Gente, o que quer que seja que for necessário para você cumprir o propósito de Deus, ele já tem provido isso para você. Ele é o Jeová Jireh. Qual é o problema? Né?
A Bíblia não fala que ele é Jeová Jireh, que ele é o Deus da provisão? A Bíblia não mostra que várias vezes ele trouxe livramento em situações contra os inimigos do povo de Deus? Você entende? Então, ele é um Deus que ele não vê como o homem vê. Então, procure enxergar as coisas de uma maneira espiritual. Procure enxergar as coisas abra sua visão espiritual para discernir os tempos e discernir as estações. Porque ele é um Deus que muda os tempos, que muda as estações, que destrona reis e os estabelece. Você está ouvindo? Nele não existe treva alguma. Bem pelo contrário, com ele mora a luz. É um tempo em que a luz de Deus está vindo no seu coração. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes nesses últimos dias são os dons espirituais e principalmente o dom de discernir os espíritos. Você pode dizer amém? Eu já tenho falado isso aqui já há bastante tempo e nesses últimos meses que nós estamos aqui no canal também, né? Para você discernir. Por quê? Como você pode discernir falsos ensinos, por exemplo? Você pode discernir conhecendo bem a palavra e tendo comunhão com o Espírito de Deus. E também nessa conexão com o Espírito de Deus, ele vai fazer você discernir. Ele vai fazer você saber aquilo que é dele, aquilo que é da mente humana e aquilo que é do inimigo. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Então, Deus está querendo encontrar você em oração. Deus está querendo encontrar você com a lamparina cheia de azeite. Isso quer dizer, ele quer encontrar você buscando a ele. Ele quer encontrar você em conexão com ele. O que significa orar com perseverança? Sabe, nem sempre perseverar em oração significa repetir. Não, mas é oração perseverante. Ela é constantemente, de tempos em tempos. É bom você repetir ou agradecer. Quando você já tem uma resposta, você já agradece por aquela oração que Deus já te respondeu. Quando Deus te dá uma palavra, é a garantia de que Ele vai fazer, né? Então, você coloca diante do Senhor aquela oração sempre em um tom de agradecimento. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Eu quero orar por cura agora, em nome de Jesus. E nós vamos fazer também uma outra oração aqui, que eu tenho uma direção de Deus para orar. Esses dias Deus tem me comissionado a orar por questões físicas que afetam o emocional. Você está ouvindo isso? Porque tem questões físicas que elas começam a afetar o emocional. Ou pode acontecer também de uma questão emocional afetar o físico, não é verdade? Então algumas vezes essas coisas estão interligadas. E Deus estava me comissionando a orar por isso. Assim como Ele é um Deus que cura de outros tipos de doenças físicas, Ele é um Deus também que pode curar, pode agir nessa área. Na verdade, Deus cura usando os profissionais também, ok? Mas Ele cura também fazendo milagres. Na verdade, nós temos visto alguns milagres aqui e ao longo desses últimos anos tem milagres já até com os médicos ali, comprovação até médica também. Então nós temos experimentado o favor de Deus. Ao redor de todo mundo tem acontecido isso, porque é algo que Deus está fazendo, sabe? Não é algo sobre uma pessoa, mas é algo sobre a pessoa de Jesus. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus eu oro agora. Se houver alguma enfermidade aqui física, Pai, eu oro por cura agora em nome de Jesus. Coloca o seu pedido de oração aqui. Coloca o seu pedido de oração aqui agora. Se você não pode escrever, tem coisa, gente, que é muito particular. Não escreve quando é coisa muito particular, não escreve aqui não. Mas escreve assim, ó. Eu tenho um pedido de oração. Pai, nós oramos agora. A sua palavra nos mostra em Lucas, no capítulo 18, o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, sobre a importância de orar com perseverança, orar sem desanimar, sem desfalecer. Pai, essa conexão com o Senhor que nos mantém de pé.
Pai, nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor mais do que nós podemos imaginar. E o Senhor sempre é um Deus bom, o Senhor é um Deus poderoso, Pai. E eu peço que o Senhor venha liberar agora curas e milagres sobre a vida de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Tem um poder de cura, tem uma unção de cura tocando o seu corpo físico agora. Recebe cura agora, em nome de Jesus. Tem um poder de Deus te tocando aí, você percebeu? Recebe poder de Deus aí agora, em nome de Jesus. Deus vai responder orações antigas que você nem lembra. Você sabia que quando você se esquece de uma oração, Deus, ele não pode esquecer da oração que você fez? Tem gente aqui que já tem resposta da oração e não estava sabendo. Está ouvindo? E Deus está falando, tem orações aí que vão ser respondidas, até a oração que você já tinha se esquecido. E uma das funções do Espírito Santo é fazer você lembrar. Ele te lembra da palavra, ele te lembra de promessas que ele tem falado na sua vida, e Deus vai fazer você lembrar de promessas que ele tem te feito. E orações antigas, Deus vai responder. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Então, ele quer te encontrar com a lamparina cheia, ele quer te encontrar em oração, ele quer te encontrar em intimidade com ele, ouvindo a voz dele. Você está ouvindo? E porque quando você ouve a voz de Deus, quando nós ouvimos, essa voz nos fortalece e essa voz de Deus nos guia, porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Você pode dizer amém? Gente, nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir nosso livro através do prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Nesse livro eu falo como você pode vencer os gigantes internos e externos que impedem você de viver o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, tá? Então você pode adquirir lá, prdanielJunior.com.br, e tem as informações também aqui na descrição, na descrição do vídeo, tá? A gente está resolvendo questões que ficaram da semana do feriado, naquela semana que se você comprou naquela semana, a gente teve algum imprevisto nos envios e já está resolvido nos correios. Se o seu livro não chegou, você precisa nos enviar uma mensagem, mas a gente está verificando e já está resolvendo cada situação. A maioria acho que já está resolvido, né? Então adquire lá o seu livro. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Eu sei que Deus, que é boa terra, e Deus aí vai recompensar, tá? Então vai ser especial. Gente, ativa as notificações, verifica se você é inscrito no canal, compartilha com três pessoas que Deus colocar no seu coração, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.